Senhor presidente, eu subo à tribuna, não podia ser diferente, para falar sobre o noticiário do dia de hoje, que eu acho que a democracia está sendo bastante abalada, as instituições prejudicadas. Trato do que saiu ontem à noite no site do Intercepta Brasil. Mais ou menos aquilo que a gente vinha falando desde o início da trama, desde o início de atitudes combinadas, né? Não pelo Judiciário, não pelo Ministério Público, mas de alguns juízes e de alguns promotores. Me refiro especificamente ao juiz Sérgio Moro, que hoje é ministro do governo Bolsonaro, e do promotor Dallagnol. Quando a gente coloca o nome, senhor presidente, e Vossa Excelência acabou de me chamar por esse nome, de Enio Lula Tato, e o Lula preso em Curitiba, a gente coloca esse nome porque a gente tem a certeza absoluta, e cada vez mais, e as notícias de ontem e de hoje comprovam que o Lula é um preso político, está preso injustamente e está começando a vir às claras tudo aquilo que a gente falou, tudo aquilo que os advogados de defesa do presidente Lula vêm falando desde o início do processo. Uma grande maracutaia organizada, engenhada aqui no Brasil. Tudo para tirar ele da presidência da República novamente. Isso era o óbvio. E agora as coisas vêm à tona. Agora as coisas aparecem com mais clareza. E cada dia vai ficar mais claro para a população brasileira da armação que foi feita no Brasil para impedir a chegada do Partido dos Trabalhadores e do presidente Lula à presidência da República. E esse governo, se é que dá para chamar de governo, só está aí graças a essa armação, porque é um governo que já demonstrou que não tem capacidade, não tem competência, não tem projeto para o Brasil. E só está aí por conta dessa armação. É um absurdo o que veio à tona, o que foi colocado, né, essas revelações de um juiz e um promotor combinarem ações para impedir, para interferir nas eleições de 2018. Não dá para aceitar e nós não vamos aceitar. E agora dá para entender muito bem o posicionamento firme do presidente Lula, que muitas vezes as pessoas cobravam. Por que que o Lula não faz um acordo e vai para um semiaberto, ou vai para um aberto na sua casa, ou que use até tornozeleira eletrônica? E o Lula falava que ele jamais iria perder a dignidade dele, porque ele era honesto, ele era inocente e era injusto tudo aquilo que fizeram com ele. E a gente percebe, agora a gente começa a ter, já tinha certeza, mas agora reforça muito mais que ele estava correto. A safadeza, a sem-vergonhice, falando no palavreado bem popular, que fizeram com esse país. Tudo por conta de impedir a volta do Partido dos Trabalhadores, que foi o partido e o presidente que mais fez para o povo brasileiro. E isso está sendo revelado aos poucos. Agilizar processos, passar na frente de outras, para que dê tempo de julgar, de condenar, de prender e impedir que ele participasse das eleições. Por quê? Porque era óbvio que a população brasileira iria reconduzir o presidente Lula à presidência. E no primeiro turno, a gente não tem dúvida disso. E agora começa a se revelar.
E muita coisa vai surgir. Termina as eleições, o presidente convida o ministro que armou tudo isso, junto com o promotor, para ser ministro da Justiça. Se tivesse um pouco de vergonha na cara, ontem à noite ou hoje pela manhã, ele teria pedido demissão. Mas vergonha na cara já está demonstrado em todo esse processo que o ministro, o ex-juiz Sérgio Moro não tem. Era isso, senhor presidente. Só faltava alguém do PSL vir para essa tribuna e não falar o que estão falando. É óbvio que, inclusive, é o partido mais beneficiado por toda essa maracutaia. É o partido que fez parte, né, do todo golpe, de tudo que foi armado nesse país. Agora vamos aos fatos e o que está colocado. Moro sugeriu ao Ministério Público Federal trocar a ordem das fases da Lava Jato. Moro sugeriu ao Ministério Público, Moro sugeriu ao Dallagnol trocar as fases. Ou seja, passa na frente o caso do Lula, passa na frente da agilidade, porque esse caso ele precisa ter um fim imediato, e o fim já estava determinado. Por quê? Porque as eleições estão chegando, e o Lula tem que estar fora das eleições, porque senão ele ganha as eleições. Vamos em frente. Cobrou a realização de novas operações, deu conselhos e pistas e antecipou ao menos uma decisão judicial. Gente, isso é um absurdo. Fazia um mês que não tinha mais operação, e ele cobrou do promotor, do Dallagnol, por que não tinha operação da Lava Jato naquele mês? Estava um mês, era muito tempo. Por quê? Porque tinha uma ordem cronológica, que todo momento tinha que ter alguma coisa. Todo momento a mídia tinha que estar noticiando. A todo momento a população tinha que ter uma notícia na cabeça, para poder ir nas ruas protestar, induzidas pelo juiz. Deu conselhos e pistas. Eu não sou advogado, eu não entendo nada disso. Mas um juiz dá conselho a um promotor num processo, me parece que isso é um absurdo. Isso é inaceitável. Isso está determinado, isso está tudo registrado e agora começa a aparecer os fatos. Quando ele chama a atenção, o Dallagnol, que as provas são pequenas a respeito do triplex, e aí eles combinam que tem que ter uma armação, e aí veio aquele circo que o Dallagnol montou, e aí eles falam, a gente tem que ter uma narrativa que tem que estar na ponta da língua, para a gente se defender. Era tudo para tentar justificar aquilo que era injustificável, aquilo que não tinha prova. E quantos juristas desse Brasil que colocavam que não tinha consistência, que era um absurdo aquilo que estavam fazendo com o presidente Lula. Agora está vindo à tona, agora está aparecendo. A mentira tem perna curta. Por que o Lula nunca tinha a convicção plena e não aceita acordo nenhum? E fala o tempo todo, eu sou honesto, eu não roubei, eu tenho meus filhos, meus netos, que quando vier a verdade, eles vão ficar tranquilos com o avô, com o pai que tem. Isso ele tinha certeza absoluta, e nós do Partido dos Trabalhadores também. Por quê? Porque desde o golpe do impeachment, era uma coisa muito bem orquestrada, muito bem combinada, com os setores da sociedade, com a mídia. E agora a gente fica sabendo, e está chegando as provas, dessa articulação, dessa sem-vergonhice
essa é a palavra para todo mundo entender. Esse cambalacho, essa trama que membros do Judiciário e do Ministério Público tramaram, simplesmente para derrotar o Partido dos Trabalhadores e derrotar o Lula, que ganharia no primeiro turno. E cobravam, olha, tem que ter mais ações, tem que ter mais definições, porque senão o Haddad também vai ganhar. O que aconteceu quando proibiram da jornalista Mônica Bergamo de fazer uma entrevista com o Lula? Pediram, pelo amor de Deus, não pode deixarem ela fazer a entrevista, porque se ele der a entrevista, ele vira o jogo, e essa era a verdade. Com tudo isso que fizeram, o Partido dos Trabalhadores foi o partido que mais elegeu deputados federais, fez 45% em cima de um turbilhão que foi preparado, que agora está aparecendo a verdade. No mais, deputados do PSL, vocês têm que defender mesmo o presidente de vocês. Vocês têm que defender mesmo o juiz Sérgio Moro, porque eles são responsáveis de vocês estarem, inclusive, muitos de vocês, aqui na Assembleia Legislativa. Caso contrário, vocês não estariam aqui. Então vocês têm que defender mesmo, porque essa armação contribuiu em muito para a eleição do presidente e das bancadas de deputados estaduais, federais e senadores do partido de vocês. Mas, senhor presidente, seu deputado Gil Diniz, primeiro que é inverdade que o problema da Petrobras, o problema da corrupção, né, ele surgiu após o PT. Vossa Excelência deveria ter um pouquinho assim de sensibilidade, né, de saber que o PT assumiu o governo federal em 2002, né? E só para o senhor saber, aqui no estado que a gente debate aqui, e que a gente quer apurar os escândalos do PSDB, né, em 98, a questão do metrô, a questão das obras aqui, já eram denunciadas. E o Lula não era presidente da República, né? Os problemas dos governos anteriores, Sarney, Collor, isso já vinha à tona e não era apurada. A verdade é única. Quem deu condições de apurar os escândalos, de você dar condições para o Ministério Público, para a Polícia Federal, foi o Partido dos Trabalhadores, foi o governo Lula, foi o governo Dilma. Ninguém é contra apurar. A gente é contra, e eu usei a tribuna hoje, para falar sobre isso que aconteceu, da parcialidade no processo, nas apurações. É isso que a gente é contra, e está visível, está cada dia mais claro, que era uma trama que foi preparado pelo juiz Sérgio Moro, pelo Dallagnol, setores do Ministério Público, setores da Polícia Federal também. Agora, nós temos um orgulho enorme do Partido dos Trabalhadores e dos governos Lula e Dilma. E os brasileiros sabem disso. Não existe momento melhor para o povo brasileiro, principalmente para as classes menos favorecidas desse país, de que os governos Lula e Dilma. Foi quando o povo tinha alegria, tinha felicidades, o povo tinha emprego, tinha renda. O filho do trabalhador começou a poder estudar, fazer faculdade, se tornar doutor, se tornar engenheiro. O cara começou a ter minha casa, minha vida, ter os bens dentro de casa. Foi nesse período. Se você chegar, sair daqui, ir lá para a sua região, Sapopemba, Zona Leste, São Mateus, Vila Prudente, e conversar com qualquer pessoa na rua e falar, qual foi o melhor presidente do Brasil? Qual foi o período que você esteve mais feliz na sua vida, você e a sua família? Ele vai falar, foi o período do Lula. Por isso que armaram tudo isso que armaram, para não deixar o Lula concorrer a presidente da República. Porque ganharia, e ganharia no primeiro turno. Por isso fizeram tudo, para tirar ele da disputa. E mesmo assim, o Haddad quase que chega lá, quase que ganha. Se não é aquele acidente da facada, perderia
perder aquela tragédia, acidente, queira usar o nome que for, infelizmente, o Haddad seria o presidente da República.